Ministro Pimentel, um prazer recebê-lo aqui. Penso que o seu diagnóstico sobre a conjuntura econômica internacional e o papel e a inserção do Brasil nessa conjuntura foi muito preciso e muito conciso. E eu digo que concordo com o essencial. Mas penso também que o grande desafio não é o diagnóstico, é o prognóstico. É saber qual será o próximo ciclo da economia mundial e não o ciclo que nós estamos vivendo nesse momento. Veja bem, há 15 anos atrás, a economia americana se encontrava num momento de extraordinária pujança. Melhoria da produtividade, revolução da internet, os Estados Unidos com um superávit fiscal fantástico, e a economia num céu de brigadeiro que parecia não ter mais limites. 15 anos depois, Estados Unidos com o maior déficit da sua história, com uma situação de crescimento estagnado, com desemprego recorde e perdurando. Então, a economia internacional ela se move por ciclos. Então, a coisa mais importante para o Brasil nesse momento é descodificar qual será o próximo ciclo econômico. Esse é o nosso grande desafio. E é um desafio difícil, porque nós vivemos hoje um mundo de uma economia muito diferente do passado, uma economia multipolar, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas existe uma hipótese otimista que eventualmente o próximo ciclo será o nosso ciclo. Será o ciclo de países emergentes com a característica específica do Brasil. Mas para isso a gente tem que atentar para algumas questões que têm a ver com o diagnóstico que Vossa Excelência fez. Eu estive na Universidade Cândido Mendes, há coisa de 6 meses atrás, num brainstorming com alguns chineses, importantes dirigentes do Partido Comunista da China. E procurei prospectar com eles exatamente o que eles pensam para o futuro. E para mim está claro que a visão que eles têm do crescimento da economia chinesa é que ela vai crescer mais ou menos a médias de 7% futuramente. Que esse crescimento absolutamente exuberante, do qual nós e o mundo estamos nos beneficiando, ele de fato vai decair. Uma grande parte da enorme competitividade dos produtos chineses está ligada a um baixíssimo preço de mão de obra, ligado a uma migração rural muito recente, a falta de direitos trabalhistas elementares, a falta de uma legislação ambiental minimamente aceitável, a uma situação social e ambiental de profunda opressão que não vai perdurar, porque a China é um país cuja classe média está crescendo. Hoje a classe média chinesa é do tamanho da população do Brasil. E a tendência, com toda a pujança da economia chinesa, que a classe média vá crescendo, que o processo de urbanização na China se acentue e que classe média significa demanda por novos direitos, novas liberdades, legislação ambiental, respeito para essa legislação e por aí vai. Então, me preocupa a nossa situação de dependência excessiva das chamadas commodities, relativa à desindustrialização e a nossa dificuldade de poder apresentar e exportar produtos com um valor agregado maior do que aquele que nós exportamos mais adiante. E penso que existe um aspecto que é absolutamente fundamental. O próximo ciclo econômico será o ciclo econômico da economia verde, para a qual o Brasil está particularmente bem posicionado, a não ser que resolva numa política suicida, e muitas vezes vemos prenúncios dessa política suicida, inclusive nessa casa, malversar essas potencialidades. Num mundo em que começa a atribuir valor econômico aos serviços ambientais. O Brasil é o país que mais serviços ambientais presta ao mundo, pela floresta amazônica e pela sua reserva de águas. A sua biodiversidade.
Então, nós temos que começar a preposicionar a nossa economia para um feliz casamento com a ecologia. E eu não vejo muito essa preocupação, não vejo muito essa preocupação antecipatória daquilo que pode ser um elemento fundamental no nosso futuro. Aqui ouvi uma série de reclamações, todas elas justificadas, em relação a uma certa incapacidade que nós temos, por exemplo, de proteger a nossa pequena e média indústria, porque uma coisa é fazer com que as nossas grandes empresas se temperem na briga com grandes empresas de outros países no mercado internacional. Então, nesse sentido, eu não acho que devemos ter barreiras protecionistas para proteger nossas grandes empresas. Mas temos que ter uma política inteligente de proteção das nossas pequenas e médias empresas, porque elas são geradoras de emprego. E fazer com que elas não sejam mais pequenas e médias empresas de um tempo passado, indigentes, sem tecnologia, realmente pequenas, por falta de condições de crescimento. A gente tem que fazer com que sejam pequenas empresas de alta tecnologia. E para isso não são tanto barreiras protecionistas, embora eu acho que pontualmente possa até ser o caso, em determinadas ocasiões. Mas é fundamentalmente uma política de apoio, de assistência, de estímulo, de formação de mão de obra qualificada para poder, de fato, fazer com que elas desenvolvam a sua pujança e prestem o papel social que elas podem prestar de primordial do ponto de vista da geração de empregos. E, por outro lado, nós aí temos ainda que lidar com determinadas aberrações. Deputado, conclua, por favor. E vou concluir apenas dando um exemplo muito recente que aconteceu nessa casa e que nós estamos aí na contramão de tudo isso que eu estou colocando. Nós aprovamos, no bojo da medida provisória 517, incentivos fiscais para usinas nucleares, no montante calculado de R$500 bilhão, mas possivelmente mais do que isso, no momento em que o país que nos fornece 2 das nossas 3 usinas nucleares em funcionamento ou em construção, que é a Alemanha, planeja fechar as suas 22. E todo mundo faz uma revisão profunda dos seus programas nucleares. Nesse momento, nós adotamos uma medida de isenção fiscal para as usinas nucleares. Então, eu acho que isso é uma incongruência. O governo precisa adquirir internamente uma coerência e estar focado naquilo que será o próximo ciclo econômico.